Olá, pessoal, muito boa noite a todos e todas. Estão chegando aqui mais essa noite. Sejam muito bem-vindos. Aqueles e aquelas também que vão estar aqui assistindo esse vídeo depois. Esse material aqui que fica gravado nas nossas redes, para que todos possam ter acesso. Então, muito boa noite, sejam bem-vindos. Vamos chegando para mais uma transmissão ao vivo da nossa websérie Itapanhaú, chegando no seu 13º encontro, trazendo temas muito importantes para nós, com especialistas nas diversas áreas do conhecimento. Então, antes da gente iniciar a conversa dessa noite, eu gostaria de passar uma informação aqui para vocês, que as redes sociais do movimento Salve o Rio Itapanhaú bateu a marca de 4.500 curtidas na página do Facebook, aqui na página, e mais de 1.000 seguidores no nosso perfil do Instagram. Também temos um canal no YouTube agora, então a gente pede para que todos se inscrevam lá para receber em primeira mão nosso material e acompanhar nosso trabalho. E aí, como forma de reconhecimento ao apoio que recebemos de vocês, desde sempre, nós vamos sortear um quadro do Rio Itapanhaú, feito por uma artista local aqui da nossa cidade. Então, se você quer um quadro do Itapanhaú na parede da tua casa, você vai fazer o seguinte: acompanha as nossas redes sociais. Nesse fim de semana, a gente vai divulgar o que você tem que fazer para poder concorrer a esse sorteio, tá certo? Então, dado o recado, vamos aqui retomando com o nosso papo de hoje. Promete trazer bastante conhecimento aqui para nós nessa noite. Não vou me alongar muito. Então, para poder conversar hoje com o tema Os Manguezais do Canal da Bertioga e a transposição do Rio Itapanhaú, vou fazer a apresentação aqui da nossa convidada de hoje, a Yara Scheffer Novelli. É bacharel e licenciada em História Natural pela Universidade do Brasil, doutora em Ciências, área de Zoologia e livre docente em Oceanografia Biológica pela Universidade de São Paulo. Professor associado livre docente, professora sênior da USP. Ela é sócio fundadora do Instituto Bioma Brasil, também membro do grupo de especialistas em manguezal pela União Internacional da Conservação da Natureza. Então, colocando aqui a nossa convidada de hoje na tela. Uma grande honra tê-la aqui conosco essa noite, professora. Seja muito bem-vinda. Antes de passar a palavra para você, gostaria de deixar registrado aqui nossa imensa gratidão de todo o nosso movimento, da nossa rede de apoiadores, que tanto confia nesse nosso trabalho. Deixar aqui o nosso agradecimento por aceitar o nosso convite e estar aqui essa noite conosco, batendo esse papo e colocando um pouco do teu vasto conhecimento. Particularmente, gostaria de deixar aqui registrado que a professora é uma grande referência, eu diria até internacional, nesse tema. O meu trabalho de conclusão de curso foi na área de manguezal, né? Eu fiz um estudo das representações sociais e os diferentes tipos de uso dos manguezais aqui da cidade de Bertioga. E claro que não poderia faltar referências tuas no nosso trabalho, né? Acredito que todo mundo que trabalha nessa área tem o nome da professora como uma grande referência. Então, agradecimentos especiais por estar aqui conosco essa noite e poder trazer um pouco do teu conhecimento nesse caso do Itapanhaú. Seja muito bem-vinda, a palavra é tua. Gostaria de deixar registrado, então, para o pessoal que está assistindo aqui, que vai chegando, que nós vamos fazer no formato, a professora vai fazer a sua apresentação e, ao final, a gente vai deixar um tempo para poder colocar as perguntas, tá bom? Com você, professora, seja muito bem-vinda. Rafael, muito obrigada pelo convite. Eu fico bem satisfeita em poder compartilhar com vocês um pouco do nosso trabalho. Eu quero deixar bem claro que o trabalho não é de uma pessoa só.
é uma equipe. Ao longo dos anos, o nosso laboratório do Instituto Oceanográfico recebeu vários e vários alunos, pós-graduandos, estagiários. Então, é muita gente que colabora, coopera para construir o conhecimento. O conhecimento não cai do céu, ele é fruto de muito trabalho e acreditar muito nos nossos ideais. Eu fiz uma apresentação que constrói esse nosso conhecimento do canal de Bertioga, do começo ao fim, desde a sua parte junto ao estuário de Santos até ao município da Bertioga. Quando nós começamos o trabalho, Bertioga ainda era um distrito de Santos. Hoje em dia, já desde o final do século passado, Bertioga teve a sua emancipação e é um município independente. Então, vamos lá, Rafael? Vamos, vou colocar aqui a apresentação. A professora pode compartilhar, que aí aparecendo aqui para mim eu já libero. Apareceu aqui, perfeito. Isso, está na tela, só colocar em tela cheia, prontinho. Tá certo? Maravilha. Vamos certinho. Começar. Muito boa apresentação. bom, gente. Obrigada para nós. Então, a nossa proposta é uma conversa sobre o canal de Bertioga, sobre os manguezais e esse item que é a transposição do Itapanhaú. Eu vou começar mostrando a vocês, dando uma ideia do canal da Bertioga como um todo, mas dentro de um contexto, o Brasil, o estado de São Paulo, a Baixada Santista, os municípios que formam a Baixada em si, a área, o complexo metropolitano da Baixada Santista e a extensão, do canal de Bertioga, que liga toda a parte do estuário, a parte estuarina da Baixada ao município da Bertioga. Aqui, ampliando essa representação, mostrar bem claro toda a extensão do canal da Bertioga e, junto aqui ao município, o nosso rio Itapanhaú, um dos atores dessa conversa para a noite de hoje. Com o maior detalhe, nós vamos agora nos tornar amigos íntimos desse canal, que tem uma história que remonta, bem antes da chegada dos europeus aqui no litoral do hoje estado de São Paulo. Nós temos um ponto em termos de hidrografia, em termos de circulação das águas no canal da Bertioga. Esse ponto aqui marcado é conhecido como tombo das águas. As marés que vêm desde o estuário de Santos se encontram aqui com as marés, com as águas que vêm da Barra da Bertioga. Nesse ponto, nesse tombo das águas, quando as marés começam a baixar, as águas voltam o tanto para o estuário de Santos e o outro tanto das águas voltam e saem pela Barra da Bertioga. Essa é a circulação maior que nós encontramos dentro desse canal da Bertioga. E aqui nós temos uma circulação bastante especial nessa região que forma um estuário em função das marés enchentes e vazantes do rio Itapanhaú, quando encontram as águas do canal de Bertioga. Isso é importante nós termos em mente para entender que o fluxo de água do rio Itapanhaú tem uma influência grande nas águas do canal de Bertioga. Nós começamos pelo começo. Na época da finalização da rodovia Rio-Santos, muita coisa aconteceu nessa estrada que hoje em dia é bem larga, confortável, mas antes de ser larga e confortável, ela oferecia vários riscos aos usuários.
e encontramos ainda uma mensagem alusiva às dificuldades do tráfego naquela época da construção da rodovia Rio-Santos. Um dos primeiros eventos surgidos em função da própria abertura da estrada foi o rompimento de um duto da Petrobras com a dinamitação de rochas na abertura da estrada. E com a explosão, o dinamite para a abertura da estrada, um bloco de muitas toneladas caiu sobre o duto da Petrobras, próximo ao Rio Iriri. E, nesse caso, eu fui perita judicial de uma medida cautelar antecipatória de prova, que era exatamente para registrar tudo que estivesse acontecendo. À época, em 1983, a lei da Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei Federal 6938, de 81, acabava de ser regulamentada. E foi a primeira vez que a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente foi usada. E foi o primeiro caso de uma ação civil pública que começou com uma medida cautelar antecipatória de prova no caso do derramamento de óleo de 83. E eu fui a perita dessa primeira ação movida no Brasil em termos de uma valoração de um impacto ambiental. Aqui nós temos bem uma representação bem estilizada de onde está o Rio Iriri, a rodovia Rio-Santos. Então, aqui está o Rio Iriri, e foi nessa localidade que houve o rompimento do duto da Petrobras. Tudo isso daqui é manguezal, tudo manguezal, todo esse bloco. Então, o duto rompeu e todo o óleo veio de terra em direção ao Rio Iriri, em direção ao Rio Tia Maria, e veio até o canal da Bertioga, tanto pelo caminho do rio como pelos manguezais, e a partir dessa desembocadura do Rio Iriri, o óleo foi distribuído tanto em direção à Bertioga como em direção ao tombo das águas. E saindo pela Barra da Bertioga, foram cerca de 100 quilômetros de linha de costa impactados por esse óleo de outubro de 1983. Desde aquela época, o nosso laboratório se estruturou para o monitoramento e a descrição do impacto ambiental, algo muito novo, algo ainda não ocorrido no país em termos de uma peritagem para o juízo, né, e com assistentes técnicos, tanto pelo Ministério Público como pela Petrobras e pela FIRPAV. O bloco de rocha que caiu fez essa grande cratera e rompeu o oleoduto. Aqui nós estamos com uma equipe do nosso laboratório e do Instituto Oceanográfico, que incluía o pessoal da oceanografia química do Instituto, além dos pós-graduandos e estagiários do nosso laboratório. A quantidade de óleo derramada foi algo extremamente, mais de 3 milhões de litros de petróleo cru. Então, cavava-se a lama do mangue e o óleo brotava. Aqui nas nossas primeiras vistorias de campo, onde vocês podem ver as árvores totalmente com a marca das marés altas, que deixaram todas as árvores totalmente bloqueadas com esse petróleo.
Aqui a vistoria já em 1985, professor Rolf Weber, onde aqui é bem claro, está o bosque de mangue todo morto e poças de óleo no meio do manguezal. Aqui nessa foto nós temos um caramujo do mangue, totalmente com a casa dele, com a concha, toda ela suja de óleo, meses depois do derramamento. Quando morreu toda a cobertura vegetal, quando as primeiras árvores começaram, as primeiras plantas baixinhas começaram a se apresentar, a colonizar uma que outra área, todas as folhas eram anormais. E isso se perdurou, e até hoje as folhas dessa espécie, que é o mangue branco, nunca se desenvolveram exatamente como o mangue branco quando se desenvolve em áreas sem óleo. Nossa equipe seguiu fazendo pesquisas, seguiu monitorando, medindo o índice de área foliar, fazendo as características do bosque de mangue, diante de toda uma situação bastante caótica. E eu posso garantir a vocês que até hoje nós continuamos monitorando, e aos 30 anos que foram, eu acho que contabilizados, em 2013, nós já ainda tínhamos, e ainda temos até hoje, óleo. Se cavamos e tiramos uma amostra do sedimento, o óleo sai. O óleo foi enterrado junto com todo o material que formou como se fosse uma rolha de matéria orgânica, que foi a perda de toda a cobertura vegetal. Então, são mais de 30 anos e o óleo continua lá. Esse mesmo óleo que veio do duto da Petrobras também atingiu o rio Tia Maria, que é um afluente do rio Iriri. Então, nós temos o rio Tia Maria, o rio Iriri e o rio que vem e desemboca no canal de Bertioga. Uma colega do Instituto Oceanográfico fazendo seu mestrado na área, usando a parte de geoprocessamento, ela tinha dúvidas sobre como é que era a reflectância dessa área de manguezal aqui do rio Tia Maria, e pediu uma colaboração da nossa equipe, do Laboratório Bioma. E nós fomos a campo com ela, para ver o que é que estava refletindo do solo desse manguezal, que ela via com um aspecto muito estranho na interpretação das fotos aéreas. Essa Ana Lídia Machado, a que fez o mestrado dela com o caso do derramamento de óleo lá do rio Iriri, nossa equipe trabalhando na área dela de amostragem com o geoprocessamento e a cartografia, e aqui era a área, essas algas, macroalgas, forrando todo o chão, cuja cobertura vegetal havia morrido por causa do óleo. Então, esse chão, esse solo do manguezal, coberto por uma alga espessa, uma macroalga marinha espessa, refletia a luz de uma forma muito diferente. E foi esse o trabalho que nós fomos a campo para complementar a pesquisa da Ana Lídia Machado. Não ficamos só no óleo de 83. Depois que a lei da Política Nacional do Meio Ambiente foi usada para o caso dos impactos, vários impactos sobre meio ambiente, também os derramamentos de óleo, maiores e menores, ao longo do litoral brasileiro, e principalmente na região da Baixada Santista, Porto de Santos, eu comecei a ser perita judicial de um caso após o outro.
O caso da barcaça Gisela foi no estuário de Santos. A barcaça estava sendo carregada, a maré vazou, ela foi escorada por um cimento que estava junto do cais, onde ela estava amarrada, e a barcaça tombou e o óleo vazou. O óleo vazou no estuário de Santos e pela maré, com a maré enchente, foi sendo trazido para dentro do canal da Bertioga. Nós, na qualidade de perita, com toda uma equipe, e nesse caso, principalmente uma grande colaboradora nossa do Instituto de Botânica da Secretaria do Meio Ambiente, a doutora Marilza Cordeiro Marino, especialista em algas, macroalgas marinhas, nós viemos com uma embarcação cedida pela Marinha para fazer vistoria em todo o canal e ir visualizando onde o óleo tinha chegado ao longo do manguezal. Então, uma área foi essa daqui, que eu já vou mostrar a foto para vocês, e a outra área aqui, fortemente impactadas. Nessa área aqui é o Monte Cabrão, para situar vocês melhor, para os que conhecem a Baixada Santista, aqui é a ponte de Piaçaguera, da Piaçaguera Guarujá, que cruza o canal de Bertioga. Então, esses dois pontos foram bastante importantes para o nosso monitoramento, para o caso da elaboração do laudo pericial, no caso da barcaça Gisela. A Gisela que vazou em 84 e depois vazou em 85 outra vez. Mas esse é o caso de 84. O primeiro ponto marcado são umas gramíneas junto da margem do canal de Bertioga, totalmente recobertas de óleo. E o manguezal do Monte Cabrão, bastante prejudicado, mas não tanto pelo óleo que recém havia chegado ao local, mas pelas obras da cabeceira da ponte que cruzou da Piaçaguera Guarujá, cuja frequência de inundação foi impedida pela cabeceira da ponte. Não paramos aí. Mais uma peritagem judicial envolvendo todo o nosso laboratório. O desmatamento do bosque de mangue na barra do rio Itapanhaú, onde o Itapanhaú chega ao canal da Bertioga. Foi em agosto de 1986 que uma área de 23 hectares foi desmatada nesse imenso manguezal aqui do rio Itapanhaú, próximo ao bairro do Jardim Veleiros. Esse é o rio Itapanhaú, a área que forma um estuário junto à conexão do rio com o canal de Bertioga. Aqui, uma sequência de marinas que hoje em dia já avançou até aqui. Cada uma dessas desmatamentos, cada um também fui perita de 3 casos de insistência de desmatamento. Hoje em dia tem aqui a barcaça que liga Bertioga a Guarujá, é numa área que era totalmente de manguezal. Temos as fotos, todas elas. E esse canal aqui, que é uma gamboa, eu vou mostrar a vocês na foto aqui. Então, aqui nós temos a gamboa. Veja, todo o manguezal que a gente aqui via, olha, aqui era tudo manguezal. Nessa foto aqui já não tem mais manguezal. É essa área que foi sendo desmatada, uma gamboa que dificulta a passagem para o outro lado. Então, essa área daqui foi mantida como uma cortina verde, para do canal da Bertioga não ver todos os 23 hectares desmatados na parte de trás, que era tudo manguezal. Inclusive o mapa que eles usavam para mostrar que não era mangue estava escrito M, igual mangue. Então, é uma persistência
desse impacto que nós vão se somando. Essa é a minha ideia dessa apresentação para vocês verem que o canal de Bertioga é um conjunto, não são pontos isolados. Cada uma dessas ações interfere no funcionamento do todo, certo? Tem as marés que vão, tem as chuvas, tem os nutrientes, tem todas as atividades ao longo do canal da Bertioga. É gente que mora lá, é gente que vive, é gente que se alimenta, é gente que tem comércio. Todos esses elementos fazem parte desse conjunto, não são fatos isolados. Também uma outra estrutura muito interessante, muito especial, em termos da geomorfologia costeira, ao longo do canal da Bertioga, vocês devem... Aqui, Caruara, para situar melhor os que são da Baixada Santista, a região conhecida como São João, certo? Aqui o Parque do Caiobura, e aqui nós temos estruturas muito interessantes. São umas restingas formadas no meio desse manguezal todo, mas essas restingas aqui em detalhe estão se desenvolvendo sobre uma lente de água doce. Então eu tenho água salgada, manguezal, água doce, essa restinga, um capinzal aqui e a restinga. É um morrinho, parece uma ilhota. E aqui outra vez, manguezal. Eu vou mostrar isso para vocês. É riquíssimo. Então eu tenho manguezal, aí eu tenho essa lente de água doce que sustenta todo esse capinzal, sustenta essa restinga, que é um morrote de plantas de água doce, com palmeiras e uma série de outros vegetais típicos de restinga. Então nós cruzávamos da estrada, cruzávamos o manguezal, a funda para burro, depois esse capinzal, subíamos nessa ilhota de restinga e chegávamos aqui na margem do canal de Bertioga. Essa área foi totalmente estudada por nós, todo manguezal caracterizado, e inclusive aqui temos um grande especialista em manguezal, o Dr. Robert Twilly, da Universidade da Louisiana, do estado da Louisiana. Cada professor estrangeiro que nós tínhamos oportunidade de convidar e ter no Brasil, ter no Instituto Oceanográfico, nós trazíamos para mostrar as nossas descobertas, comparar e aprender mais, ter novas ideias. Essa estudante e esse estudante são professores da Universidade de Simão Bolívar, na Venezuela. Então, sempre levamos a campo todo um conjunto de saberes para que nos ajudassem e que houvesse um compartilhamento de conhecimento. Então, aqui é uma transversal que vai do canal da Bertioga até a estrada. Mais problemas. A Marina Guarujá, com aterros de áreas de manguezal, e aqui eu fui convidada a preparar um relatório técnico para o Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais. E aqui nós temos Canal da Bertioga, Marina da Bertioga, aqui nós tínhamos o Canal A, o Canal B e o Canal C. O Canal C é que era o motivo da vistoria e da elaboração do relatório. Essa área estava totalmente aterrada, com um aterro hidráulico, que o material era retirado do fundo do... Isso é rio, gente. Era rio. 2 rios foram totalmente transformados, foram retificados, um total desrespeito ao desenho, à paisagem da zona costeira. Isso era tudo manguezal. Tudo manguezal.
E aqui esse morrote permite subir, nós tiramos depois várias fotos. Então, esse canal era um rio, esse outro canal era outro rio, e aqui foi tudo feito com dragagens. E a dragagem daqui jogava o material para dentro do manguezal para aterrar, para continuar o projeto da Marina. O DPRN autuou, embargou a dragagem, que estava com esse formato, as plantas de mangue já mortas, totalmente aterradas. Aqui estão os dutos usados para dragagem e jogar todo esse material do fundo para dentro do manguezal, e nós encontramos, junto desse material dragado, valvas, conchas de ostra, que não deixam de atestar que o material era do fundo mesmo. Todo esse material foi dragado do fundo desse canal, que eles chamaram de canal C, que era um rio anteriormente de ser retificado. Uma caixa de fósforo e o tamanho das valvas dessas ostras. Dá bem para avaliar a produção, a produtividade de frutos do mar dessa região. E eu, buscando fotos do Google Earth, dá bem para ver a textura de que todo esse manguezal aqui, ele recompôs a área. Então, as marés foram lavando, retirando essa lama, que foi uma das recomendações que nós fizemos, que eles retirassem a mureta que segurava esse aterro, retirasse esse material que segurava o aterro. Foi recomendada essa retirada para que com as marés fossem lavando essa lama, e hoje em dia nós temos o manguezal recuperado nessa área, e a Marina Guarujá tem que se confortar com as casas que mais próximo ao canal da Bertioga, quando dá marés de lua, marés cheias de lua, essas casas todas recebem água do canal, porque o recalque do terreno onde elas foram construídas vai recalcando que era a área de manguezal. Então, recalcando, e hoje em dia eles têm uns banhos de água de mar dentro das casas da Marina. Mais Marina, mais trabalho. Então, nesse caso, a Marina Tropical Náutica, com a expansão da área da Marina, que já era construída em cima de manguezal, mas com a expansão, mais a área de manguezal estava sendo derrubado. E eu fui, então, nomeada assistente técnica do Ministério Público do Estado de São Paulo. E, vejam, aqui eu tenho um material que foi cedido por especial gentileza do SPU, e que tem o traçado tanto dos terrenos de Marinha e da linha de pré-amar média de 1831. Esse espaço de 33 metros são os terrenos de Marinha, e aqui vocês veem Canal da Bertioga e a Marina Tropical Náutica e todas as outras marinas que foram construídas sobre áreas de manguezal. Mas no nosso caso de hoje, nós aqui, tudo desmatado. E, olhem, Marina Tropical Náutica, outras marinas, Canal de Bertioga, e ela adentra canal afora. Então, aqui seria a margem do manguezal, e todos esses berços de atracação com uma estrutura para proteção contra a marés mais fortes aqui para dentro dessa área desses berços de atracação da Marina. Isso daqui é uma aberração total. Eu não sei como a Marinha autorizou essa aberração para dentro de um canal de navegação. É algo que me intriga bastante, mas, então, vejam, aqui a base da Marina Tropical Náutica, e aqui a área toda de manguezal que já havia sido desmatada. Apresentamos o nosso
relatório como assistente técnica do Ministério Público do Estado de São Paulo. Aí eu acho que a essas alturas, todos vocês que estão assistindo a essa construção, muitas vezes teratológica, uma somatória de impactos, mas ao mesmo tempo devem estar com um mapa, uma figura, uma imagem da importância desse canal de Bertioga, porque da nossa preocupação com a manutenção da saúde desse canal da Bertioga, a saúde do manguezal, para dar suporte a todas as atividades e garantir os serviços ecossistêmicos que são prestados gratuitamente pelos manguezais. Os manguezais geram produtos de grátis para todos aqueles que têm suas necessidades e até prazeres de cultura, de pescarias, de aproveitamento da beleza cênica, até para tomar uma cervejinha nos barcos de alumínio alugados nas marinas. Então, nós temos aqui, mais uma vez, e dessa vez, o nosso grande objeto de estudo. Ao longo, desde 1983, palmilhando... Professora, seu áudio ficou um pouquinho ruim. Eu acho que eu me mudei de posição. Teve algum problema com o áudio? Ele... E agora? Faz tempo que tá... Seu áudio cortou aqui pra gente. Mas e agora? Cortou? Você quer ligar ele e desligar de novo pra gente ver se consegue melhorar? Vamos ver, e agora? Melhorou? Voltou o som? O pessoal tá falando aqui no chat que o áudio tá bom, então talvez pode ser só para mim aqui. Então, vamos continuando. Me entusiasmei, eu acho que eu saí, que o meu microfone é do próprio laptop, então é possível que eu tenha... Então é isso, então é aqui para mim mesmo. O pessoal tá comentando aqui no chat que o áudio tá bom, então você me desculpa por interromper a linha de raciocínio. Era só para saber se talvez tivesse ruim para todos, aí a gente não perder a grande oportunidade de escutar você bem, né? Paradinha e beber uma água. Isso, maravilha. Já aproveitando então aqui essa pausa, falar para o pessoal, quiser deixar aqui registrado alguma pergunta ou alguma dúvida, que ao final aqui da apresentação da professora a gente vai ter um momento para poder fazer a discussão. Eu acho que o pessoal está bem intertido na apresentação, tá? Deve estar prestando bastante atenção, assim como eu. Então, eu já tenho algumas perguntinhas aqui, vamos ver se o pessoal manda também. Pode compartilhar aqui que eu já libero a apresentação novamente, tá, professora? Abriu? Peraí. Ainda não aparece aqui para mim. Um momento. Bastante colegas aqui no chat, deixando alguns comentários. Muito bom ver todos aqui participando. Certo. Agora apareceu aqui para mim. Prontinho. Tudo certo? Ótimo. Então eu vou certinho. Apareceu, só que aí veio do início, então, né? Peraí. Eu vou fazer... Acho que já vai no slide. Isso. Maravilha.
Estava aqui. Esse, né? Bom, então perfeito. O pessoal está Então, comentando aqui que o áudio está beleza. ok. Então, Então, estamos vamos lá, aqui no seguimos. nosso objetivo dessa conversa, mas eu tive que construir colocar pedrinhas para a gente saber o caminho das pedras e por que eu vou fazer comentários e considerações e por que eu sinto que eu posso fazer esses comentários e essas considerações, porque desde 83 eu venho buscando entender melhor todo o processo do canal da Bertioga. Eu já conhecia o estuário de Santos antes de 83. Então, o que nós temos é uma integração de conhecimentos, e não são só meus, junto com o pessoal da geomorfologia costeira, junto com o pessoal da geografia. Então, nós temos o pessoal da CETESB, trabalhamos juntos, inclusive. Então, o entendimento nosso é do conjunto, certo? E aqui mostramos bem o nosso rio Itapanhaú na parte que ele drena a planície costeira. Ele tem toda uma parte que tem a ver com a descida do Planalto, da escarpa da Serra do Mar, onde ele vai se alojar e ter a sua origem lá na região de Biritiba e tudo mais. Então, esse é o nosso palco. Aí tem essa grande proposta de resolver o problema, diz que é para resolver o problema da falta d'água na região do município de São Paulo. Apenas que tem várias outras opções que, bem antes dessa de transpor as águas do rio Itapanhaú, que tem uma função muito grande, função social, função ecológica, função econômica, todos os serviços ecossistêmicos que ele presta. Então, tem a parte alta, a parte no platô, a parte de que as obras correm por lá, não sei como elas andam, porque eu não entendo, não sou engenheira de rodovias. Começo a entender a problemática quando, de cima do platô, depois tem a escarpa da Serra do Mar, aqui toda a parte do platô, onde nós encontramos as fontes de formação do rio Itapanhaú. Vejam que ele vem por aqui, olha só, ele tem toda a parte que ele, olha aqui, as águas que vêm do alto, da parte mais alta da escarpa da Serra do Mar, chegando na planície costeira, e aí vem correndo por meio dessas de uma restinga e cavas de dunas até encontrar as águas do canal de Bertioga. Eu vou falar especificamente dessa região, onde o rio Itapanhaú tem uma função muito importante quando se junta as águas nessa região que poderíamos dizer que é quase um estuário particular ali da região da Bertioga, onde nós estudamos durante vários anos, acompanhando o corte do manguezal, a recuperação do manguezal, muitas medidas, anualmente indo à mesma área, com várias turmas de graduação, de pós-graduação. Posso dizer que eu me sinto bem em comentar, em fazer essas considerações. Uma grande pergunta nossa: por que arriscar perder essa fonte de pescarias na região, tanto do canal como do próprio rio, e comprometendo um dos mais importantes provedores de nutrientes do canal de Bertioga? Porque o Itapanhaú é o único rio, que a gente pode dizer de grande porte, que leva nutrientes para o canal da Bertioga.
O Itapanhaú é de suma importância. Existem vários outros rios que desembocam nas águas do canal da Bertioga. O Diana, o Caruara, o próprio Iriri, o Tia Maria, mas nenhum do porte do Itapanhaú. Então, esse problema que para nós se apresentou de possibilidade de comprometer os serviços que são prestados gratuitamente para toda uma comunidade bastante heterogênea que faz uso dos recursos do canal de Bertioga. Isso tudo motivou o Instituto Bioma Brasil, que é uma organização sem fins lucrativos, e nós nos juntamos a outros grupos, a outras entidades, e apresentamos uma moção. Então, o Instituto Bioma Brasil apresentou uma moção com justificativas que nós consideramos viáveis, válidas, no caso de apontar impactos ambientais que decorrentes da não obediência à legislação em vigor e à luz dos conhecimentos técnicos, científicos que nós detemos durante todo esse tempo, que nós construímos, que nós juntamos, na realidade é isso. Eu vejo aqui uma simples, aqui está no próprio Google, as espécies de peixe encontradas no canal da Bertioga, as atividades de pescaria, olha que alegria, com 2 peixinhos aqui, a alegria dessa pessoa de ter pescado, isso não tem preço, gente. Essa alegria não tem preço. Sair remando pelo canal de Bertioga, poder ter o cenário do entorno, das margens, ocupadas por um verde luxuriante, o aluguel das embarcações nas marinas para passar um dia pescando, gasta mais na isca de camarão do que no bagre que ele pega. Ele pega uns bagres e gastou um monte de camarão vivo para pescar, mas sai feliz, queimado, cheio de picada de mosquito, feliz da vida. Aí o nosso manifesto, a nossa moção, onde tratamos especificamente das questões de ecossistemas costeiros, da paisagem completa de ecossistemas, que é o entorno todo da Baixada e da extensão do canal de Bertioga, e no contexto do rio Itapanhaú. Então, considerando apenas algumas das variáveis, como a redução de vazão do rio Itapanhaú, que ela é mencionada, a vazão média, mínima e total, no EIA-RIMA, eles falam de vazão do rio, mas eles falam da vazão do rio em termos da apropriação das águas, não em termos do efeito dessa apropriação lá na parte da planície costeira. Então, quando o EIA-RIMA trata do quanto de água vão pegar, o quanto que sobra, o quanto que isso, o quanto que aquilo, é questão técnica de engenharia para pegar água. Não é uma questão científica de ter um olhar para aonde o rio chega. O rio parte lá de cima do Planalto, mas o rio chega lá embaixo, no canal da Bertioga, com consequências negativas, de acordo com as quantidades de água. Não é as chuvas, nós agora vivendo intensamente as mudanças climáticas, já temos muito certo, não tem mais dúvidas. As grandes estiagens estão ficando cada vez maiores. Os períodos de chuva
com chuvas mais fortes, os eventos extremos, tá? E os Catarinas que não nos deixam mais mentir, não são obras do destino, obras do imaginário dos cientistas. Nós estamos já convivendo com mudanças significativas, tanto meteorológicas como climáticas. E todas essas mudanças têm no seu fundo água. E nós estamos tratando de um rio, cujo bem maior é água, e que nós temos que considerar essa água com sua missão social, sua função social da água e os conhecimentos científicos que vêm onde a participação dessa água, a quantidade dessa água, a salinidade dessa água e a disponibilidade durante o ano, durante o período de secas, que serão mais rigorosas, o período de águas, que serão mais rigorosos, mais ressacas, mais temporais, e a contribuição de nutrientes que mantém a cadeia alimentar do Canal de Bertioga, que é, sem dúvida alguma, um berçário e um criadouro de muitas espécies de importância, não só econômica, mas como importância sociocultural. Quanto vai custar, mas não em reais, quanto vai custar a retirada ou um regime irregular de manutenção de água que sustenta todo o sistema da planície costeira, onde está o Canal de Bertioga, onde estão todas as gamboas, vários ecossistemas como restinga, dunas, manguezal, estuário. Todos esses são ecossistemas que compõem aquela grande paisagem que funciona às custas dos regimes hídricos, hidrológicos, com sedimentos, com nutrientes, com marés e todas as energias que constroem e fazem a manutenção do ritmo da vida. É vida, nós estamos tratando com vida. E aqui eu deixo uma mensagem para vocês, que nós vamos conversar, o que eu sei, o que eu não sei, eu vou dizer que eu não sei, que o rio Itapanhaú não é apenas um curso d'água. O rio Itapanhaú é um sistema. Nós não estamos tratando de um curso d'água, uma canaleta com água. Nós estamos trabalhando com um sistema. Todos os efeitos, bons e maus, de um funcionamento que pode vir a ser, tem todos os indicativos de que o funcionamento vai ser alterado, vai ser impactado e vai trazer custos sociais, ecológicos e econômicos para toda a comunidade da Baixada Santista. Então, aqui eu chamo a atenção de todos os atores e entidades e agências envolvidos nesse grande problema, nesse grande quebra-cabeças que nós, do mundo técnico-científico, já ofertamos conhecimentos, estamos à disposição e já nos manifestamos claramente que essa obra não é uma obra que cabe dentro de um raciocínio de sustentabilidade. Sustentabilidade deve privilegiar os sistemas vitais. Eu agradeço a vocês, em nome do Instituto Bioma Brasil, do Instituto Oceanográfico, onde eu tenho meu laboratório que estuda
vários ecossistemas costeiros tropicais e a própria Universidade de São Paulo. Muito obrigada. Muito bom, professora. Vocês me escutam bem? Você me escuta bem, professora? Perfeitamente. Que bom. Que ainda está bem baixinho aqui o áudio para mim, mas que bom que então não ficou ruim para o pessoal. E eu fiquei aqui também com o ouvido coladinho aqui, porque seria um desperdício não escutar o que a professora tem para falar. Gostaria de deixar os parabéns por todo o trabalho, né? É do nosso conhecimento o trabalho que a senhora conduziu junto com os outros alunos em relação ao caso do Itapanhaú, né? A gente, desde o início, vem tentando acompanhar bastante o processo, a questão do processo jurídico, e é do nosso conhecimento o trabalho de vocês, a gente agradece demais, né? Tendo em vista principalmente esse cenário atual, que às vezes dá um desânimo, a gente fica meio assim por tudo que está acontecendo, e escutar a professora, a tua trajetória é assim, é uma injeção de ânimo tremenda, né? Nos dá um grande ânimo para poder continuar com o nosso trabalho, né? Sabendo que tem pessoas que dedicam a tua vida para poder estudar e proteger essas áreas, né? Foi muito bem colocado aqui pela professora os impactos imensos que o manguezal sofre com a questão da especulação imobiliária, com a questão da construção das marinas, né? Tem a questão do petróleo também, que eu deixei até uma pergunta aqui já anotada, que eu queria colocar para a professora, mas antes só gostaria de dar conta de algumas contribuições que nós tivemos aqui no chat durante a tua apresentação. Então, a Laís Nunes, ela deixou uma boa noite a todos, e ela falou que é uma grande honra ouvir a professora Yara, que é uma grande referência em ecologia dos manguezais. Realmente, Laís, é uma honra imensa. O Fabrício Gandini, ele deixa aqui uma boa noite, Yara, rainha das águas do mangue, ele fala. E aí ele complementa ainda 40 anos de conhecimento da região. Que beleza! Grato pela colaboração, abrilhantando o movimento. Ele deixa aqui essa contribuição. O pessoal aí falando que é uma grande aula e agradecendo aos esforços. E aí o pessoal colocou bastante aqui agradecimentos, contribuições. Eu gostaria de colocar uma pergunta para a professora, porque quando você comentou sobre essa questão do óleo, né, que para mim ficou muito marcado, que você fala assim, o óleo ainda está, né, nos manguezais da região. Já me traz uma lembrança de todo aquele óleo que foi derramado aqui, né, na nossa costa, né, e com certeza acredito que vocês tenham algum estudo já nesse sentido, estejam acompanhando isso. Eu gostaria só brevemente que a professora comentasse sobre isso, né, na sua opinião, o que você acha que isso vai acarretar, isso vai muito tempo ainda, porque se em 30 anos está aqui na região, né, imagina esse que foi, eu acho que uma proporção maior. E um outro detalhe, quando você comenta sobre a restinga que acontece ali no meio do manguezal, ficou uma dúvida particular minha, se essa floresta que você comenta é a floresta alta de restinga úmida, porque até onde eu estudei sobre essa questão, parece que essa é uma fitofisionomia pouco ainda estudada, recém-descoberta e caracterizada, e que até pouco tempo atrás nem estava contida na legislação federal que protege essas localidades, né? Então, gostaria que brevemente, se você pudesse comentar sobre esses dois pontos que eu coloquei aqui. Tá, eu vou dizer, essa região, o óleo no Iriri, no manguezal do Iriri, ele é especialmente concentrado ali, porque é uma depressão no próprio manguezal, que é uma fisiografia que a gente chama de bacia, que é uma parte que afunda mais no manguezal, uma vegetação que era belíssima de mangue vermelho, tudo morreu, o óleo empoçou ali. Então ele empoçou e foi recoberto por toda essa matéria orgânica, galho, folha, que em 40 dias desfolhou tudo. Depois caíram os galhos, os troncos. A gente não podia trabalhar no mangue,
Foram mais de 2 anos sem poder entrar na área, porque as árvores caíam, porque estavam mortas. Então, e o óleo, o cheiro do óleo podre, era uma coisa bastante desagradável. A gente dizia que era nauseabundo o cheiro, era horrível, dava enjoo. Então, esse óleo ficou tamponado. E é lá que esse óleo está tamponado até agora. Não tem energia que remova ele dali, certo? Então, ali na área do Iriri, o óleo está até hoje. Indo para o caso do Nordeste, dos 9 estados do Nordeste, mais 2, o Espírito Santo e Rio de Janeiro, que receberam material dessas manchas órfãs de óleo, que estão órfãs até hoje, ninguém quer adotá-las, né? Alguém sabe de onde veio esse óleo. Isso é minha opinião. Tenho certeza que alguém sabe. É impossível, com 50 mil satélites rodando por aí, uma competência dos brasileiros espetacular, e aí ninguém consegue saber de onde veio? É difícil. Não cai do céu. Uma coisa, se você vai dizendo, não caiu do céu, não foi não sei o quê, não foi não sei... Bom, vamos lá. Felizmente, essas manchas de óleo, felizmente, eu já não sei mais o que é feliz ou infeliz. O óleo que foi chegando à linha de costa, a estuários, manguezais, mas em sua grande maioria nas praias e nos costões rochosos, esses foram, e nos recifes de coral. Os corais, os arrecifes que são de areia, ali no litoral de Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe, ali o dano foi muito grande. Foi muito grande, está sendo muito grande. Porque isso não acaba. Isso não acaba. E leva décadas para essa lavagem natural, com ressacas, fortes marés, grandes ventanias. Isso vai ajudando essa lavagem, mas é uma lavagem de um óleo que recobriu as estruturas. Ele foi que nem uma cobertura de brigadeiro mole em cima de um bolo que entra em todos os buraquinhos. Os recifes foram totalmente recobertos. As areias, o óleo penetrou. Se você cava areia em algumas praias do Nordeste, o óleo infiltrou. Então você não vê, tá limpo. Como? Tá limpo não, foi lá para baixo. Alguns estuários foram heroicamente defendidos com até garrafas PET amarradas com pedaços de redes e chumbada de rede para segurar, as PET para boiar a chumbada embaixo dos pedaços de rede, para tentar segurar esses blocos, essas maçarocas de asfalto que eram levadas pela maré enchente próximo ao fundo, para dentro dos estuários. Então, alguns poucos estuários foram severamente atingidos e impactados por esse óleo. O que acontece? Não houve recursos para que processos de monitoramento fossem instalados imediatamente. Não houve coordenação. Não houve uma central condutora dos processos, propositalmente. Não houve coordenação. Então, o que aconteceu foi trabalho por amor à camiseta, trabalho com o coração, o pessoal botando as mãos totalmente desprotegidas, os pés, as roupas que entram no óleo, você tem que jogar fora. Então, lá era dia a dia, a roupa daqueles pescadores, das marisqueiras, tinha que jogar fora, isso não se lava. Isso não se lava. E também não se lava o sentimento. Você não lava o sentimento dessas pessoas, os prejuízos morais dessas pessoas,
as crenças dessas pessoas, o amor pelo trabalho deles. Isso não lava. Isso a maré não lava. Então, se eu, hoje em dia, há um ano, mais de um ano, pouco mais de um ano, que estamos contabilizando do processo do óleo lá no Nordeste, eu diria que o dano, o impacto é muito mais moral e social. Muito grande. O impacto moral e social é o maior que nós estamos acompanhando de todas essas comunidades costeiras que sofreram, estão sofrendo e vão sofrer com as manchas órfãs de óleo. Perfeito. É muito triste ver isso, né? E ver também uma posição dessa, né? Diante de algo tão trágico e que precisa de uma certa agilidade para se trabalhar com aquela questão. É muito triste ver isso, né? E aí tem a questão da floresta alta de restinga úmida, que eu deixei para a professora. Se você puder comentar também. Olha, eu não sou especialista em restinga, mas eu posso te dizer que aquelas ilhotas que tem ali, tem algumas, nós trabalhamos na maior de todas, que foi trazido para nós pela CETESB. A CETESB, em 91, fez um grande levantamento das áreas remanescentes de manguezal, restinga e mata atlântica, de toda a Baixada Santista. E quando eles trabalharam ali nos manguezais, e com cartografia, e com imagens de satélite dessa área, eles identificaram essas formações muito loucas. Foram fazer verdade de campo e viram que era alguma coisa no meio do manguezal, e era coisa de água doce, era restinga ali no meio. Então, a turma da CETESB, o grupo que estava fazendo esse trabalho belíssimo, foram ao oceanográfico, nos convidaram para nós irmos juntos a campo e tentarmos descobrir o que é que estava acontecendo. E nós, sabíamos que existem, em região costeira muito arenosa, existem umas formações de umas lentes que ficam com água doce. Então, é um material que a água doce e a água salgada, né? A água salgada mais pesada fica embaixo, a água doce mais leve fica em cima, e é ela que dá suporte a essa restinga. Tanto é que um dos professores que nós trouxemos convidados aqui para o Instituto Oceanográfico, ele trabalhava já na década de 90 com isótopos estáveis e levou material, amostra dessa água, porque nós fizemos uns tubos, a CETESB instalou uns tubos com mais de 5 metros de profundidade ao longo de uma transversal, que vinha do mangue, cruzava a restinga, cruzava o capinzal e ia para o mangue outra vez. E na área da restinga, os dutos tinham mais de 5 metros, eram tubos de PVC, que pegavam a água lá de baixo, e essa água era doce. Então, nós trabalhamos com água de chuva, a água desses poços de PVC e a água das gamboas, água doce das gamboas, e essas amostras foram para os Estados Unidos. E com uma datação de lítio, acho que é lítio que tem nos relógios, eu acho que sim, acho que é lítio. Eles datou que aquela água é água doce que vem da Serra do Mar. Olha só. Esses trabalhos de campo são sensacionais. Eu desenvolvo um trabalho aqui dentro do Parque Estadual, sou monitor ambiental, e para mim esses trabalhos de acompanhamento dos pesquisadores são os melhores, é muito sensacional. Eu gosto muito. E aí eu fiz essa pergunta da questão da floresta alta de restinga úmida, porque é algo muito novo e que talvez a gente já pode impactar com essa questão da obra, né? A gente tem alguns autores que falam sobre essas áreas no Rio Itaguaré e no Rio Guaratuba, né? Eles fizeram, a área de estudo deles é ali daquela região. Mas a gente faz uma comparação, né? Porque se tem lá, consequentemente também deve ter essas fitofisionomias no percurso do Itapanhaú e que pode ser
diretamente impactada com a redução, né, da água. Tem uma pergunta aqui do Ronaldo Torres, ele coloca assim, ótima explanação, muito obrigado. A senhora tem algum processo aberto contra a Sabesp, todo esse problema? Não, eu não tenho, não, eu não atuo nessa linha, né? Eu não tenho, não tenho. Nós do Instituto Bioma Brasil contribuímos com uma manifestação em relação Perfeito. ao EIA-RIMA, que não se preocupou com a desembocadura das águas do Itapanhaú junto ao canal da Bertioga. Mas eu não tenho essa formação e nada. Nem eu, nem o nosso grupo. Perfeito. Professora, a Gislene, que é a nossa grande parceira lá da professora Gislene, da faculdade da Unifesp, ela deixa aqui um agradecimento por compartilhar tanto conhecimento sobre a bacia. Ela que também faz alguns estudos aqui na região e já esteve conosco aqui na websérie, então um abraço, Gislene, grato pela interação aqui no chat. A Laís, professora, ela deixa uma pergunta, ela coloca assim: sabemos e comentamos mais sobre o aumento da salinidade como sendo o principal impacto da transposição do Itapanhaú sobre os ecossistemas do estuário. Aí ela pede, por gentileza, se você poderia comentar sobre a alteração da hidrodinâmica como um todo, redução da água doce a montante e maior intrusão de águas marinhas a jusante, sobre a dinâmica e ecologia do manguezal em Bertioga. Olha, a resposta do manguezal é lenta, certo? Ele vai responder bem mais lentamente que os recursos pesqueiros, né? Que cada uma daquelas espécies de peixe ou de crustáceos que convivem e que dependem ou sobrevivem e vivem, têm ciclos de vida associados aos cursos d'água que chegam à área do canal da Bertioga. Cada um tem seu ciclo de vida. Os próprios, o sururu, tem um sururu que dá no mangue, o vôndole, que dá naquela parte da frente do manguezal. Cada uma dessas espécies vai ter uma resposta. Não existe receita de bolo para resposta. Nós estamos tratando, por isso que eu falei de um sistema, é toda uma relação de equilíbrio. Não é só a salinidade, depende da hora do dia. Se você está com um solão de verão e não chove há muito tempo, você tem uma condição bem diferente. Se você tem no inverno, no momento de seca, uma baixíssima temperatura na madrugada. Então, são sistemas, nós estamos lidando com sistemas. Não é dizer, ficou mais salgado, eu jogo uma aguinha e eu diluo a água salgada. Não é assim que funciona. Perfeito. E aí, pegando um gancho dessa tua fala com a questão também que você comentou das mudanças climáticas, talvez isso agrave muito mais, né? Porque a gente vai ter os extremos, né? Então, muita chuva ou muita seca, e isso pode alterar ainda mais esse ecossistema que é tão delicado, né? E a muita chuva no Planalto é diferente da muita chuva na base da encosta da escarpa da Serra do Mar. Temos processos muito diferentes. Perfeito. Bom, as perguntas que tinham aqui no chat foram essas. Eu só gostaria de responder uma pergunta, professora Yara, da professora Gislene, que ela colocou aqui agora, uma pergunta direcionada a mim. Ela perguntou se tem algum movimento de denúncia junto ao Ministério Público. E aí, o que eu posso falar é que o Ministério Público ele está desde o início acompanhando essa questão do caso do Itapanhaú. Existe uma ação, né, no Ministério Público que está correndo e é algo que o movimento tem acompanhado bem de perto. E aí ela até coloca aqui que tudo isso está acontecendo sabendo que temos um contínuo de proteção na Serra do Mar,
que é o Parque Estadual Serra do Mar Núcleo Bertioga, que é o Parque Estadual da Restinga de Bertioga, e a APA Marinha Litoral Centro. O que eu posso dizer sobre isso é que é muito complicado, porque até há pouco tempo atrás não tinha um plano de manejo para o Parque da Restinga. Hoje já tem um plano de manejo. E, infelizmente, dentro desse plano de manejo, tem algo que fala sobre, né, a possibilidade de existir obras de infraestrutura de interesse público. E para nós isso é muito estranho, porque foge da natureza desse documento, que é o plano de manejo, que deveria tratar sobre proteção, né, 100% e única e exclusivamente sobre proteção, e não prever algo, né, que vai trazer um impacto para aquela área que por si só foi protegida para deixar de ganhar impactos, né? Então, para nós é uma contradição muito grande, né? Mas a gente sabe que no Brasil é isso, sempre vai ter uma linhazinha ali, uma coisinha que vai permitir alguma coisa, né? É um jabuti. Inserido. Pois é bem complicado. Mas agora, há pouco tempo, o Ministério Público, através do GAEMA, pediu um novo posicionamento do Conselho do Parque da Restinga, né? E também devido ao novo plano de manejo. Então, a gente tem feito um esforço, né, com estudos para poder apresentar esse documento ao Conselho, que ele possa também levar adiante essa manifestação que anteriormente não teve essa possibilidade do Conselho se manifestar. Hoje o Ministério Público pede essa manifestação, nós estamos acompanhando, então brevemente esse documento vai ser divulgado nas nossas redes, para todos que estão acompanhando o caso, né? E a gente sempre pede também para que todos acompanhem aqui os nossos trabalhos, para que essa informação possa sendo compartilhada com o máximo de pessoas possíveis, né? Então, professor Yara, assim, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer imensamente a professora ter aceitado o convite de estar aqui compartilhando tanto conhecimento conosco. Eu acho que só pela interação aqui do chat já dá para entender o quanto que foi proveitoso essa nossa conversa aqui, o quanto foi bom, né, o pessoal elogiando muito. Então, eu gostaria de deixar aberto agora para que a professora faça suas considerações finais e que a gente possa encaminhar aqui para o final do nosso bate-papo de hoje. Bom, eu agradeço essa oportunidade e espero que nós tenhamos reforçado, corroborado para esse grupo que assiste tradicionalmente esses webinários, que eles sejam estimulados a prestar mais atenção no entorno, no todo, né? Nós não vamos ficar mais fazendo questão de pontinho daqui, o pontinho dali. Nós temos que pensar no conjunto, no funcionamento do conjunto, que é o grande segredo daquilo que a gente não entende bem, que eles dizem que é o sustentável, a sustentabilidade. Na realidade, esses termos dizem o quê? Se está tudo funcionando bem, tudo saudável, todos estão ganhando, não está havendo ganho de um e prejuízo dos outros, isso é ser sustentável, né? Então, nós queremos um ambiente com qualidade de vida para todos, não só para os humanos bípedes. Nós queremos qualidade de vida para todos. Muito obrigada e uma boa noite. Maravilha, professor. A gente agradece imensamente por todo o trabalho desenvolvido na região, principalmente no caso do Itapanhaú, tendo em vista que o empreendedor, a Sabesp, não prevê os impactos aqui embaixo. Isso é um grande furo do estudo. E a professora, junto com a tua equipe, nesse trabalho incrível, demonstrou, né, a falta desse estudo e o problema que envolve nisso, né? Então, a gente agradece muito, esperamos sempre contar com o apoio de vocês aqui para a região, né? E deixamos também registrado aqui o nosso apoio, sempre que precisar de uma colaboração aqui na região para desenvolver os estudos, seja para contato, para arrumar um barco, algum monitor para a gente entrar nas trilhas, ir para essas regiões, conte conosco, vai ser um prazer poder colaborar com os estudos de vocês também, tá bom? Então, obrigada. Gostaria de agradecer a todos também que esteve aqui conosco, escutando, participando, aqueles que vão assistir depois aqui esse vídeo,
Muito obrigado pelo apoio de vocês, é muito importante para que a gente continue com esse trabalho, né? Vocês são um combustível para que a gente continue forte nessa luta. E peço para que vocês acompanhem as redes sociais. Esse final de semana vai ter a publicação do sorteio do quadro, tá? E semana que vem temos mais um encontro da nossa websérie Tapanhaú. Então, até lá. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.